Oi, gente, tudo bem? Voltamos para mais um vídeo de concurso público. Essa semana eu vou tentar fazer dois vídeos, né? Um mais de perguntas e respostas e falando de alguns assuntos bem específicos, tá? Então, se não é o teu caso, por exemplo, a gente vai ver bastante código hoje nesse vídeo de hoje, código-fonte, para responder algumas perguntas. Se o teu caso não é a questão de programação, não tem problema, tá? Mas também vou falar de nota de corte de concurso público, nota de corte do concurso do CEPRO, dentre outras coisas, tá? Bom, eu queria agradecer de antemão a audiência dos vídeos, né? Tem sido muito bacana. Esse canal ele é feito com vocês e para vocês, então dependo muito da audiência de vocês. Façam perguntas, curtam, se inscrevam no canal, dê o like, tudo isso aí é importante para a manutenção do canal, tá? O algoritmo lá do YouTube ele só vai recomendar meu canal e manter meu canal com o apoio de vocês, tá bom? E eu queria agradecer a todos, né? Todos que elogiaram, todos que se perguntaram. E algumas perguntas eu vou responder hoje, algumas perguntas eu vou responder hoje em parte, e algumas perguntas eu vou responder em outros vídeos por causa do tempo, tá? Espero que vocês gostem, tá? Outra coisa, gente, eu vou estar baixando o preço do curso, tá? Do curso de questões por CEPRO. Esse curso vai virar curso de questões, por enquanto é só por CEPRO, mas ele vai virar para DataPrev e para os outros concursos de tecnologia. Ou seja, quem manter a assinatura, que vou baixar o preço, tá? Nos próximos dias, vai continuar tendo acesso às questões e para qualquer outro concurso, tá bom? Tá certo? Então a gente vai baixar o preço geral do concurso, do curso de questões, tá? Então, além de questões, depois de eu criar as questões para todos os itens do edital, vou estar também incluindo conteúdo de forma a simplificar a sua vida usando tecnologia, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Bom, vamos começar, né? O Fausto Sampaio fez uma pergunta muito bacana, muito interessante, sobre a nota de corte do CEPRO, né? Fausto, é interessante saber assim a nota de corte, né? Até como estratégia, né? Mas também assim, a gente não pode ficar muito bitolado nela, porque ela muda ao longo do tempo. Ela muda com relação aos concursos públicos, porque, infelizmente, e eu digo bem infelizmente mesmo, na área de tecnologia as coisas mudam muito de um concurso para outro. Mas eu vou falar um pouco do último concurso do CEPRO, né? Vou falar um pouco sobre como foi a nota e o que aconteceu no último concurso. Bom, o último concurso do CEPRO foi em 2021, tá? As notas de corte não foram tão altas, a gente tem nota de corte até de 36 pontos, tá? Né? Salvo me engano, foram 60 ou 100 pontos, mas em geral, as notas do concurso do CEPRO não são altas comparado a outros concursos, né? O concurso do CEPRO é interessante para você que está começando o concurso, porque a gente chama de concurso de entrada. É um concurso que é muito bacana, porque os salários são razoáveis, é um estatal, e chama muita gente. Geralmente chama muita gente, existe uma demanda muito grande por pessoas dentro do CEPRO, tá? Então, você não precisa estar dentro das vagas necessariamente para entrar na empresa. Eu acho que a tua meta no final tem que ser estar no cadastro de reserva. Estando no cadastro de reserva, você tem grande chance de ser chamado. Normalmente, os concursos do CEPRO tendem a chamar muita gente do cadastro de reserva e a empresa, em geral, tem uma certa rotatividade. Ou seja, em geral, existe uma certa rotatividade dos cargos dentro da empresa. Tá? O que eu diria para você não se preocupar tanto com a nota de corte, mas olhar para algumas questões estratégicas dentro do edital. Tá? Isso é até mais importante. Vamos dar uma olhada nisso? Tá? Bom, o primeiro passo para passar nesse concurso é não ser reprovado. Então, ser reprovado já é um grande passo, né? Principalmente na prova de CESP, né, que é certo ou errado. E depois eu vou fazer um vídeo sobre questões de certo ou errado, principalmente na área de tecnologia, abordando o formato da prova da CESP. Para você não ser reprovado, você não pode ter uma nota inferior a 5 pontos na prova de conhecimento básico, tá? Certo? E não tem menos de 14 em conhecimento específico. Então, é interessante, estrategicamente, pegar assuntos que são abordados mais na prova e tentar nesses assuntos se dar bem. Você pode até errar em outros assuntos, mas esses assuntos vão te garantir estar no cadastro de reserva na pior das situações, tá? Dá uma olhada no vídeo passado que eu falei de técnica de Pareto e os assuntos são mais abordados. Eu vou voltar a esse assunto também em outros vídeos, tá?
Então, uma estratégia é essa, tá? Uma segunda estratégia, e aí é mais para acalmar quem está muito preocupado com a prova prática, é que para a prova prática, você só não pode tirar 0. Você pode até tirar 1, tá? Ou seja, você só não pode ser eliminado na prova. Tirando 1, você ainda está na briga, tá? Ou seja, só é eliminado o que tiver pontuação 0 na prova, você não fazer nada, né? Fez alguma coisa, conseguiu a pontuação, você está na briga, então não precisa se desesperar tanto assim pela prova prática. Mas realmente é bom tentar se dar bem, tá? E aí vem a segunda pergunta. O Daniel fez uma pergunta muito bacana. Eu não vou conseguir responder essa pergunta em um vídeo só. A gente vai fazer alguns vídeos de código para responder a pergunta. Façam perguntas que vocês querem saber da prova prática também, que eu vou estar respondendo. Mas a pergunta dele são 2 perguntas, no fim são 2 aplicações. A primeira aplicação é uma aplicação do modelo MVC, né, onde eu tenho front-end em JavaScript, né, se comunicando com Web Services e REST, e se conectando a um banco, né, Postgres ou SQL, né, 3 camadas. Isso sem usar framework, porque o edital realmente não pede framework, e aí o grande desafio é realmente não usar framework, o que às vezes dificulta, né, e às vezes auxilia, tá? Bom, vamos responder essa pergunta. Eu vou mostrar aqui o código-fonte das respostas, mas também eu vou mostrar o código funcionando no ambiente compartilhado, que vocês vão poder executar em casa. Então, vocês vão ter acesso, poder executar, né? E aí, executar o código e estudar. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a pergunta do Daniel. Daniel, eu vou responder essa pergunta tua em mais de um vídeo. Esse primeiro vídeo vamos abordar a parte de front-end, back-end e conexão com Postgres, tá? No segundo vídeo a gente vai para Machine Learning, né? Que é a segunda parte, com Python, que é bem a minha área. Minha área de pesquisa é inteligência artificial e Machine Learning. Então vamos lá, vamos para a primeira parte. Olhando para as camadas, isso é um tipo de modelo que a gente chama de MVC, Model View Controller, onde eu tenho a parte de view, que é as telas. Nessas partes de telas eu vou ser hospedado no servidor web, e eu vou mostrar executando um servidorzinho web, sei, tá? Vou ter dentro dessas telas a parte de JavaScript, tá? E eu vou ter isso se chama front-end. É o que você vê quando você vê acesso à aplicação web. São as telas da aplicação, tá? É o que você está enxergando, basicamente. Esse front-end se comunica com o back-end, e esse back-end tem 2 partes. Tem uma parte que é um serviço REST, que nesse caso eu vou fazer em Java, tá? E tem uma parte que é uma conexão com um banco de dados, que a gente vai fazer para um Postgres, mas é a mesma coisa praticamente para o Oracle, só muda o driver do banco e a string de conexão. Mas é muito parecido, tá bom? Mas a gente vai ver agora com Postgres. Então vamos lá. Para o back-end, eu tenho um servidor back-end, tá? Onde eu rodo lá um serviço Java que conecta no banco. Ele recebe a requisição do JavaScript no back-end e conecta com o banco de dados, tá? E aí vamos ver por partes, né? Certo? A gente vai ver cada partezinha separado e depois eu vou mostrar o código funcionando em conjunto, tá bom? Bom, primeira parte. Primeira parte eu tenho um serviço REST, eu chamo aí de fazer chamadas REST. Ele usa um XML HTTP request, que já é do próprio HTML, não usa framework nenhum. Nessa solução eu não usei framework nenhum, tá? Você pode instalar o Java, instalar os HTML e resolver o problema, tá bom? Sem framework, essa é a questão. Eu não usei framework aqui. Usei um objeto chamado XML HTTP request, certo? Ele consegue fazer requisições via JavaScript, tá certo? E aí a gente tem 2 read states, né? É 200, né? Na verdade eu tenho o read state 4 e o status 200. O status 200 é que ele recebeu uma resposta assertiva, tá ok? Tá ok? O read state ele tem 5 valores, tá? Ele pode variar de 0 a 4. E 4 é quando a operação foi completada. Ou seja, isso que vocês estão vendo chamado onReadStateChange, essa parte aqui, chamada onReadStateChange, é uma função que é chamada, né? E quando a chamada é completada e ela está ok, porque o 200 é o 200 do
HTTP, que a requisição foi bem sucedida, aí ele pega, passa no if, pega a resposta e joga a resposta na tela, tá? Onde é que é feita a requisição? Nessa linha que vocês veem, xhttp.open. Eu estou fazendo um get por REST, que vai estar no Java, né? Certo? E vou mandar a conexão, tá? É basicamente isso. Não é complicado. Eu sei que é complicado às vezes de decorar, mas tenta entender como funciona, tá? Tenta entender como funciona, tentem completar isso na prática, certo? E pode ser uma coisa que eles podem pedir, tá? Tá certo? Vamos lá, vamos continuar, né? No processo. Esse é o nosso back-end, tá? Certo? O back-end não usou nenhum framework e para isso eu implementei, né, uma interface chamada HTTP Handle. O handle, basicamente, ele recebe uma resposta no método de request, tá? E onde vocês estão vendo essas três linhas de get, response e header, é só para uma coisa, é para permitir a conexão entre o front-end e o back-end. Porque se você não coloca essas três linhas, que é o access control allow methods get e allow origin asterisco, ele vai permitir, certo, a conexão entre front-end e back-end apenas se o front-end e o back-end estiverem no mesmo domínio, certo? Que não vai ser o caso da gente aqui. Domínio eles estão na mesma URL. É basicamente isso. Vocês veem aí embaixo um método que vai fazer a consulta no banco. É o get dados from database. Aí essa parte vai fazer a consulta no banco. E aí a resposta a esse método está vazia, ele vai fazer um for nos dados do banco. Ele vai receber do banco, vai receber do método get dados from database. Tá bom? Uma vez que ele tem os dados do banco, faz um for, ele vai adicionando o nome das pessoas que estão no banco na resposta. Eu fiz o nome, mas pode ser o nome e o dado que você quiser. Eu seto a resposta para 200, pego os dados em byte, quer dizer, o tamanho dos dados em byte, pego o body, né, da resposta e escrevo os dados em byte e fecho a conexão. Pronto, o back-end está pronto, sem precisar de framework. E agora vamos para a última parte, que é a parte de conexão ao banco de dados. Conexão ao banco de dados, eu basicamente uso uma coisa chamada JDBC, é uma conexão clássica de banco de dados para Java, onde eu passo a URL de conexão. Nesse caso, a gente vai usar o banco localhost na mesma conexão da nossa máquina, porta 5432, porta padrão do banco, onde tem aí get connection, e o usuário e senha Postgres. Criei com esse usuário e senha, o nosso banco vai ter o nome de TFO Demo, um nomezinho para banco. Eu faço um select asterisco da tabela do banco, pego os resultados, aí onde tem o while as next, eu percorro os resultados, crio uma classe de dado que eu guardo os resultados, certo? E retorno, né, para a camada lá de back-end. É isso, tá? Agora a gente vai ver o código executando, eu vou explicar passo a passo, inclusive a instalação do banco, a instalação do servidor, mas, gente, não se preocupem. Essa parte de instalação do banco, instalação de servidor e infraestrutura, eles não vão pedir na prova. Eu vou fazer isso para o código executar, tá executando, vocês puderem executar em casa. É só para isso, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Funcionamento, tá? Esse código foi disponibilizado um link para vocês. Isso é um ambiente que a gente chama de Colab. É um ambiente que cria uma máquina virtual, tá? Ele trabalha muito bem com Python, mas também pode-se usar outras linguagens nesse ambiente, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o Java. Vou estar instalando o Java aqui, porque a gente vai precisar do Java, não tem para onde correr. Então aqui eu estou instalando o Java, tá? Esse apt-get, esse Java Version, é o instalador do Java, mostrando a versão do Java, tá? E agora vamos instalar o Postgres, né, que é o banco de dados. Eu vou instalar o Postgres, aqui eu estou atualizando o Linux, estou instalando o Postgres, estou startando o Postgres. Aqui eu estou criando usuário e senha do Postgres e apagando um banco de dados se ele existir e criando o nome do nosso banco vai ser TFO Demo, tá? Ok? Criei o banco de dados, estou instalando aqui, ele está fazendo todo esse processo, está criando o banco de dados, criou, e agora eu vou criar a tabela, né? Que é a tabela que a gente vai usar. A tabela vai ter uma coluna ID, né? Que vai ser chave primária, e uma coluna nome que vai ser do tipo varchar. Uma tabela simples só para mostrar como funciona.
criei a tabela e vou inserir aqui um dado, que sou eu, Nauber, o ID 1, tá? Inserir o dado, tá certo? Basicamente isso, tá bom? E aqui eu vou criar a primeira classe no Java, né? Uma classe chamada dado Java. Ela tem um ID e um nome, e ele tem um get e um set. É o que a gente chama de encapsulation, né? Ou encapsulamento para uma classe do Java. Então, criei a classe dado, simples. Compilei essa classe dado, tá? Criei um diretório chamado exemplo, que vai ser o pacote nosso, certo? Ele já existe. E vou copiar esse exemplo para lá. Quer dizer, eu vou copiar a classe Java para o pacote exemplo, para esse nosso pacote. Vou importar esse exemplo. Vou importar um conjunto de classes aqui do próprio Java, não tem framework aqui. É o IOException, Output String, Socket Address, esses HTTP Server, que é servidor HTTP, os JavaSQL, que é o do JDBC, a ArrayList e o list, tá? Aqui eu tenho um main que eu crio o servidor web na porta 8000. Esse servidor web vai ter um endereço chamado dados, que vai chamar a classe dados render. Eu vou setar o executor padrão para ser esse, vou startar e o servidor inicia. E aqui eu tenho um método que eu já falei, que é o método do back-end, que basicamente ele vê se eu estou fazendo uma requisição GET, dou acessos do front-end para o back-end, pego os dados do banco, percorro os dados do banco, seto a resposta para 200, seto o corpo da resposta, escrevo e fecho. Mais simples, tá? E aqui é o método que vai dar acesso ao banco, né? Tem um ArrayList vazio, a conexão, o prepare statement e o result set, que é do JDBC. Crio a conexão, faço select, executo o select, na verdade assim, preparo o select para execução no prepare statement, executo a query, percorro a query, enquanto tiver dados eu faço esse while, crio um novo dado, seto o ID e o nome, adiciono o dado à lista. E aí retorno, né? Fecho a conexão, né? Se tiver erro, vai mostrar o erro aqui. Ok. E aí, esse cara aqui, ele escreve esse conteúdo no arquivo. Vai ser o arquivo meu web service sup.java. Na verdade, aqui é REST, né? Tá sup aí, mas não se estresse não. Eu vou compilar aqui esse arquivo. Assim, na verdade, assim, isso aqui tá sem framework, tá, gente? Não tem framework de SOAP, e aqui, em teoria, é REST, porque está pegando só o GET. Eu estou copiando aqui o pacote exemplo. O JDBC precisa do driver do banco. No caso aqui, eu vou baixar o driver do Postgres, ele vai baixar da internet. Eu vou matar qualquer serviço que esteja rodando na porta 8000. Gente, isso aqui vocês não precisam aprender. Isso aqui na verdade, sim, para a vida real precisa, né? Mas para a prova, não. Aqui eu estou matando qualquer serviço que esteja rodando na porta 8000, porque eu vou usar a porta 8000 para o back-end, tá? Aqui eu inicio a minha classezinha do back-end, ele vai iniciar. Esse no loop é interessante para ele não parar o terminal, ele deixar o terminal para fazer as outras coisas. E aqui é o log que ele gera, tá? Ele vai botar o log, iniciou o servidor, beleza? Aqui eu vou instalar um cara chamado ngrok. Não se preocupe com o ngrok. O ngrok é para dar acesso externo às URLs que a gente vai usar aqui, os endereços, né? Porque a gente está na máquina virtual na internet. Então o ngrok ele serve para dar acesso a essas máquinas, tá? Eu vou configurar o ngrok. Esse authentication file, gente, vocês precisam ir na página do ngrok, criar um usuário, tá? E criar esse número aqui, tá? Vocês podem até usar o meu aqui, mas vai ter uma hora que ele vai parar de funcionar. Aí você cria lá para vocês na página do ngrok, tá? Aqui eu seto para isso aqui, esse número para o número do authentication token, que é aquele número que eu disse que vocês vão ter que criar na página do ngrok. Eu vou mostrar aqui. Eu vou conectar na porta 8000, que está o meu servidorzinho back-end, para pegar o URL. O ngrok faz isso, ele vai mostrar o URL aqui para mim. Então tá aqui a URL. Se eu pegar essa URL e tentar acessar, que é o que eu vou fazer aqui, você tem que colocar essa URL aqui, tá? Aí
Aqui ele pegou os dados do banco já, né? Trouxe meu nome aqui, ó. Botei para pegar meu nome, tá? Já fez isso. Então vamos voltar aqui. Aqui é meu JavaScript, que eu já expliquei. Ele vai guardar isso na página do index, tá? Ele vai criar um index HTML. Aqui eu vou matar qualquer serviço da porta 8001 para estar rodando meu servidor web. Pronto, gente. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa URL aqui, tá? Que é a URL do meu serviço REST, e vou trocar aqui no meu na minha chamada, né, do JavaScript, tá? Porque aí o JavaScript vai chamar o backend para a nova URL. É porque aqui nesse ambiente ele vai gerar uma URL cada vez que você executar, tá? Eu vou matar o serviço web, vou startar o serviço web de novo, certo? Vou pegar a URL, vou acessar a URL aqui, ele vai abrir aqui, espere um minutinho, abriu, e vou fazer uma chamada aqui, e apareceu um nome aqui, Nauber, que veio direto do banco, tá? É isso. Lá no Nigrok, se você quiser fazer no Nigrok, você, para pegar aquela API key, né? No Nigrok, você loga no Nigrok, você vai logar, e lá no dashboard do Nigrok você consegue basicamente criar uma API, tá? Aqui, ó, certo? Aqui tem, como você pega aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó, Create API Key, né? Aqui você pode criar um Create API Key, ele vai gerar uma API daquela para vocês, tá? Vai adicionar, ó, ele criou a API, você copia e usa no teu código, tá? O Ngrok é muito bacana para rodar servidores na internet, né? Então é muito usado para isso.